como é que nós podemos diferenciar a meningite viral de bacteriana de acordo com a apresentação clínica? Então, tanto a meningite viral como a bacteriana apresentam, como a gente viu, febre, cefaleia, rigidez da nuca, em virtude da irritação meníngea, mas também apresenta fotofobia e confusão mental. São características da meningite bacteriana, em virtude da sua maior gravidade, as sequelas neurológicas, principalmente a perda auditiva. Como nós vimos, a meningite bacteriana é mais mortal e requer terapia antibiótica imediata. Então, não há necessidade de se esperar os resultados do líquor para iniciar o tratamento. O tratamento é iniciado assim que se suspeitar de meningite. Já a meningite viral, como ela é uma meningite mais branda, é necessário apenas o tratamento de apoio com analgésico. Como diferenciar uma meningite bacteriana de uma viral? Como é que é feito o diagnóstico laboratorial e como os resultados podem dizer que diferenças tem entre uma viral e uma bacteriana? Então podemos observar aqui o resultado do exame licórico com uma coluna mostrando o padrão normal, uma outra coluna mostrando o padrão de uma meningite bacteriana e uma terceira coluna mostrando o padrão de uma meningite viral. Então, de acordo com o parâmetro aspecto, normalmente o líquor ele é límpido e incolor. Na meningite bacteriana ele se apresenta purulento e na viral ele se apresenta levemente turvo. Com relação à presença de hemácias, não é comum encontrar hemácias no líquor nem normal, nem por nenhuma infecção, nem bacteriana, nem viral. Se ocorrer a presença de hemácias, é bem possível que tenha havido uma contaminação durante a coleta do líquor. Com relação aos leucócitos, é comum encontrar normalmente no líquor até 4 leucócitos por ml, mas nas infecções bacterianas nós encontramos um número muito maior de células, acima de 500 células por ml, enquanto que nas virais, apesar desse número também ser alto, ele é inferior àquele encontrado nas infecções bacterianas, chegando até no máximo 100 células por ml. Com relação à estratificação desses leucócitos, nas infecções bacterianas há predomínio de neutrófilos, ou seja, polimorfos nucleares, enquanto que nas infecções virais há predomínio de linfócitos ou de monócitos. Outro parâmetro também quantificado no líquor é a glicose, chamado de glicorraquia, e a glicorraquia corresponde normalmente a 2/3 da glicemia. Então, para se determinar se a glicorraquia está em valores normais, precisamos quantificar a glicemia, e a glicorraquia vai corresponder a 2/3 da glicemia. Quando observamos o líquor de um paciente com meningite bacteriana, esperamos encontrar valores muito inferiores de glicorraquia comparados ao normal. Isso acontece porque a bactéria vai consumindo essa glicose para o seu próprio metabolismo. Enquanto que nas infecções virais, espera-se encontrar valores de glicorraquia comparados aos valores normais. Com relação às proteínas, o valor normal da concentração de proteína no líquor corresponde a 20 a 30% daquele encontrado no plasma. Em infecções bacterianas, esperamos encontrar valores superiores, principalmente caracterizados pela produção de anticorpos, enquanto que nas infecções virais, esperamos encontrar valores considerados normais da concentração de proteínas. E é claro que, em relação à cultura, espera-se que haja crescimento apenas das infecções bacterianas, não das virais. Como a bactéria provoca meningite? Então, como é a patogenia da meningite? Então, nós temos 3 colunas aqui. Uma coluna é o estágio neurotrópico, ou seja, o que é que está acontecendo, qual é o status da infecção bacteriana. A segunda coluna é a defesa do hospedeiro, ou seja, o que é que o hospedeiro faz para que essa infecção ela não consiga ser bem sucedida. E a terceira coluna é a estratégia do patógeno para escapar dessa estratégia de defesa do hospedeiro. Então, a meningite bacteriana, ela se inicia na mucosa oral, através da colonização e da invasão da mucosa. Então, na mucosa, o hospedeiro vai produzir a imunoglobulina A secretória, a atividade ciliar vai dificultar essa infecção e a presença e a integridade do epitélio da mucosa também vai dificultar a infecção bacteriana. Entretanto, o micro-organismo causador da meningite vai produzir uma protease que vai destruir a IgA, também vai produzir uma estase ciliar que vai diminuir a atividade ciliar e as fímbrias vão produzir uma aderência maior na mucosa, favorecendo assim a sua entrada na corrente sanguínea. Ao chegar na corrente sanguínea,
o micro-organismo vai precisar sobreviver dentro do vaso sanguíneo, principalmente ao ataque do complemento. E ele vai sobreviver ao ataque do complemento produzindo uma cápsula de polissacarídeo que vai proteger o micro-organismo, principalmente do ataque da via alternativa do complemento. Escapou do ataque do complemento, a próxima etapa é atravessar ou cruzar a barreira hematoencefálica. E o hospedeiro vai se proteger através do endotélio cerebral íntegro. Mas o micro-organismo vai produzir fímbrias aderentes que vai favorecer a adesão na barreira hematoencefálica e permite a entrada no sistema nervoso central. Adentrando o sistema nervoso central, ele atinge o líquido céfalo-raquidiano e a próxima etapa é a sobrevivência dentro desse líquido céfalo-raquidiano, principalmente sobrevivência em virtude da atividade opsônica do hospedeiro. E a estratégia do patógeno para escapar essa atividade opsônica é a replicação bacteriana rápida. Para o início do tratamento, há necessidade de ter alguns princípios gerais. O primeiro princípio é a administração precoce do antibiótico. Então, todo o tratamento da meningite ele é feito de forma precoce, ou seja, feito de forma empírica. Antes mesmo dos resultados dos exames, deve-se administrar o tratamento antibiótico, na qual a clínica e a idade, como nós vimos, pode dirigir qual é o antibiótico apropriado. O segundo princípio é utilizar doses elevadas e por via endovenosa. E as necessidades de doses elevadas é para que o antibiótico possa atingir níveis elevados no sistema nervoso central, onde o micro-organismo está. E temos que observar também que à medida que o paciente vai melhorando, à medida que a infecção vai se curando, a permeabilidade àquele antibiótico vai diminuindo. Por isso as doses elevadas vão fazer com que até o final as concentrações mínimas para tratamento dessa infecção elas sejam estabelecidas. O terceiro princípio é utilizar drogas com efeito bactericida e de amplo espectro. Não adianta nada você utilizar um antibiótico que tem um efeito bacteriostático se a bactéria é extremamente letal, como nós vimos. Não há necessidade de se correr um risco utilizando uma droga bacteriostática só para diminuir o crescimento, se a infecção ela poderá matar o hospedeiro. Deve-se utilizar antibióticos de amplo espectro, uma vez que nós não sabemos normalmente, quando se inicia o tratamento, qual é o micro-organismo. Depois de realizada a cultura, depois de realizada o antibiograma, nós saberemos qual é o agente específico, mas enquanto isso, pelo tratamento empírico, se tem uma ideia das possibilidades, não se temos certeza da infecção, por isso há necessidade de se utilizar antibióticos de amplo espectro. E deve-se optar por drogas que tenham uma alta penetração no sistema nervoso central. Também não adianta nada você ter um espectro muito bom de ação sobre aquele micro-organismo se o antibiótico não chegar no sistema nervoso central, que é o local da infecção. E as características de uma droga que tem elevada penetração no sistema nervoso central são elevada lipossolubilidade, baixa ligação proteica e baixa ionização em pH fisiológico, o que pode guiar o tratamento empírico da meningite bacteriana. Então, o tratamento empírico é guiado principalmente por questões epidemiológicas. Pacientes entre 3 meses e 18 anos predominam o meningococo. Em segundo lugar, nós temos o pneumococo. Em terceiro lugar, nós temos o Haemophilus influenza. O tratamento de primeira escolha para meningococo é ceftriaxona ou a cefotaxima, que são cefalosporinas de terceira geração, e como alternativa nós teremos o meropenem e o cloranfenicol. Já para os pacientes entre 18 e 50 anos, não predomina o meningococo, predomina o pneumococo, que é inclusive mais letal do que o meningococo. Apesar disso, nós temos basicamente o mesmo tratamento empírico, é ceftriaxona ou cefotaxima, já que tanto o pneumococo como o meningococo são susceptíveis ao tratamento por cefalosporinas de terceira geração. Como tratamento alternativo, nós temos o meropenem e o cloranfenicol, da mesma forma que a faixa etária anterior. O que vai mudar aqui é para os pacientes acima de 50 anos. Apesar dessa faixa etária predominar o pneumococo, nós temos aí um outro tipo bacteriano que pode ser frequente também, que é a Listeria monocytogenes. Então, dessa forma, se utiliza uma associação com ampicilina para a Listeria e ceftriaxona para o pneumococo. Como alternativa, nós temos ampicilina mais fluoroquinolona. Uma vez determinado o agente etiológico, o tratamento pode mudar para um tratamento específico.
Então, para Neisseria monocitogênese, o tratamento específico é penicilina G cristalina ou ampicilina. Vejam aqui que as doses todas são por via endovenosa. Então, penicilina G de 300 a 500 mil unidades por quilo por dia, podendo chegar a 24 milhões de unidades por dia, de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas, isso durante 7 dias seguidos. Para ampicilina, nós temos uma dosagem de 200 a 400 quilos por dia até 15 gramas por dia, de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, pelo mesmo tempo de 7 dias. Então, para tratamento específico da Neisseria, é penicilina G ou ampicilina. Para o tratamento de hemófilos influenza, nós temos o cloranfenicol ou a ceftriaxona. O tratamento é feito de 7 a 10 dias. Para os Streptococcus pneumoniae, penicilina G cristalina, de 10 a 14 dias. Para os Staphylococcus, oxacilina ou a vancomicina, por 21 dias. Se o agente etiológico identificado for alguma enterobactéria, se utilizam o ceftriaxona ou sulfametoxazol com trimetroprima, 14 a 21 dias de tratamento. E se for identificado a Pseudomonas aeruginosa, o tratamento é feito por uma associação de ceftazidima mais amicacina ou carbenicilina mais amicacina. Isso por 21 dias seguidos. Nesse quadro, nós podemos observar a capacidade que os antibióticos têm de atravessar a barreira hematoencefálica. O primeiro grupo de cima são antibióticos nas quais atingem níveis terapêuticos no líquido cefalorraquidiano com ou sem inflamação. Então, eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica de forma muito fácil. O segundo grupo são os antibióticos que atingem níveis terapêuticos no líquido cefalorraquidiano apenas se houver inflamação das meninges. E o terceiro grupo de baixo são os antibióticos que não atingem o nível terapêutico, seja com ou sem inflamação. Então aqui nós podemos observar, de acordo com os tratamentos dos protocolos que nós vimos, o cloranfenicol, que é utilizado para tratamento de bactérias gram-negativas, atinge níveis terapêuticos no líquido cefalorraquidiano com ou sem inflamação. E que a grande maioria dos antibióticos só consegue atingir níveis terapêuticos apenas quando houver a inflamação das meninges. Isso mostra mais uma vez a necessidade de se utilizar grandes doses dos antibióticos, uma vez que à medida que a infecção é resolvida, a inflamação das meninges diminui a permeabilidade do antibiótico às meninges. Então nós temos aqui ampicilina com sulbactam para infecções por gram-negativos, cefotaxima e ceftriaxona, cefalosporinas de terceira geração também para gram-negativos, meropenem para gram-negativos, penicilina G e vancomicina para tratamento de infecções por gram-positivos. É importante observar aqui que as cefalosporinas de primeira e de segunda geração, apesar de terem um excelente espectro de ação contra as bactérias causadoras das meningites, elas não são utilizadas, não atingem níveis terapêuticos no líquido cefalorraquidiano durante o tratamento da meningite.